Bênção, aleluia, glória a Deus. Já estamos alimentando até agora, irmão. Vamos comer um pouco mais. Agora vamos ouvir a pregação do nosso preleitor Alex, o diácono Alex. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa, imensurável, inabalável, aprazível, doce paz, nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para Deus, motivo de alegria estar aqui nessa noite, uma vez mais retornar essa linda casa, quero parabenizar o grupo da sua primeira primavera, que Deus abençoe vocês, mas eu quero fazer uma pergunta: quem deu parabéns ao seu amigo hoje? Hoje é dia do amigo, coisa melhor dessa vida é ter amigo. Aproveita a oportunidade que ele está aqui, dê parabéns ao seu amigo, agradece pela amizade dele, porque quando você não dá, é o teu amigo que segura na tua mão e fala: não desiste, eu estou junto contigo. Você pega de tempo, irmão. Abramos as nossas Bíblias. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 18, do verso 40 a 42. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 18, do verso 40 a 42. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar o meu agradecimento nessa noite. Quero agradecer o amado pastor presidente dessa casa, desse ministério, pastor Sérgio, a nossa irmã diaconisa Andréia, que me estendeu esse convite para estarmos aqui pregando a palavra do Senhor. Minha oração por vocês e por todo esse ministério baseia-se em Mateus capítulo 10, verso 42, que diz: portanto, aquele que dá um copo de água fria a um dos pequeninos, na qualidade de discípulo, de modo algum perderá o seu galardão. Pelo benefício que a mim é outorgado, Deus, na pessoa do Espírito Santo, sonde o coração de vós, e pelo ato que me é aferido em me ceder esta tribuna, Deus possa vos recompensar com aquilo que mais precisa. Essa é a minha oração, e que Deus me dê uma palavra rema que vai de encontro à igreja presente. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 18, do verso 40 a 42, diz assim: então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Eu vou ler de novo para que tu grave bem, irmãos. O verso 40 diz assim: então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Sentai-vos, irmãos. Quando fomos feito esse convite, me passaram o tema, ao estudarmos a história desse homem, Deus colocar um título, e eu quero pregar debaixo de um título: aprendendo a usar os sentidos. Aprendendo a usar o sentido. Sentido é cada uma das funções nervosas pela qual o organismo percebe ou recebe impressões ou informações no ambiente a qual ele está vivendo. Sabemos que todo o corpo humano ele tem 5 sentidos, que é a audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato. E diz os especialistas que uma pessoa, quando ele perde ou quando ele nasce sem um dos sentidos, ele apura os outros para tentar suprimir a carência daquele sentido que ele não tem ou que ele perdera. Mas a história desse homem é uma história um tanto que interessante, pois é um homem sem nome, irmãos. É um homem sem nome, porque a palavra Bartimeu não é nome, é uma alegoria à situação que aconteceu na vida daquele moço. A palavra Bartimeu vem da junção do sufixo Bar-timeu, ou seja, filho, Bar, filho de Timeu. Quando o autor quis colocar o nome do seu pai, ele queria trazer uma história paterna, tinha algo interessante a tratar que trouxe origem à vida daquele homem. A Bíblia não relata, irmãos, mas o historiador judeu Flávio Josefo, ele
sua aposentadoria fora tirada dele, e também ele perdera, fora confiscado todos os seus bens. E agora esse homem se revolta, irmãos. Esse dia ele levanta vários motivos, lidera vários tipos de sedições para acabar com a opulência romana. Mas agora ele é identificado, e diz Flávio Josefo que quando ele foi identificado como um dos líderes que estavam se levantando contra o Império Romano, diz a história que agora o prendem, açoitam, maltratam esse homem Timeu, e agora o crucificam. E tinham que pegar agora toda a família para que não seguisse o mesmo caminho. Mas o Império Romano tem uma atitude diferente. Diz a história, e diz Flávio Josefo, que ele pega o seu filho, porque era de praxe pegar os filhos mais velhos. Ou se eles não matassem, eles deixavam eles deficientes. Para quê? Para que não seguisse o mesmo caminho, ou até fosse pior do que seus pais. E diz a história agora que eles pegam aquele moço que não tem nome e arrancam-lhe os seus 2 olhos. E diz a história que ele vira uma multidão humana de testemunho para todos. Para quê? Para que ninguém seguisse o caminho. Onde quer que ele passasse, ele era uma referência, irmãos. Ele carregava uma marca. Ele era alguém estigmatizado na sua alma. Porque que todo mundo que olhava para ele falava: assim vai acontecer com quem se levantar contra o Império Romano, o Império que está em evidência. Quem sabe nessa noite tu está aqui, e os anos da tua vida tu tem carregado estigmas na tua alma, marcas de derrota, tantas marcas na tua vida, e onde tu passa, pessoas só te apontam. Aleluia. Aleluia. A vida desse homem era uma vida difícil, irmãos, porque agora ninguém lembrava mais da história do seu pai como um homem bom, um homem bem sucedido, mas se levantava para lembrar de um homem fracassado, de um homem derrotado, e o resultado era olhar para a vida do seu filho. Ele era exemplo, irmãos, de fracasso, de derrota e de humilhação. Havia um estigma na alma deles. E diz a história que ele voltava nesse sentido, porque ele fora tirado de uma maneira tão bruta. E eu quero compartilhar contigo algumas coisas nessa noite. A Bíblia diz no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto não lhe vira minta, os campos não produzam mantimento, e a ovelha da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que pessoas estão olhando ao longo destes anos a tua história e só olham o que não aconteceu, mas nessa noite Deus manda tu olhar para Ele. Ele é a fonte da tua alegria. Ele fala para ti: ainda há salvação para a tua história. Salvação em grego vem da palavra sozo, que quer dizer vitória em todos os aspectos da vida. Tem vitória para cada área da tua vida, ainda que no presente momento você está como este homem, sendo um marco, uma alegoria para quem olha para a tua vida, só vê como um fracasso e derrota. Mas esse homem nos dá uma lição didática, irmãos, sobre o que é usar o sentido. E eu quero compartilhar algumas coisas contigo nessa noite. A primeira verdade desse texto, da história desse homem, que ainda que você não veja nada, mas aprenda a ouvir. A Bíblia diz que Jesus estava entrando, Lucas diz que ele estava entrando de Jericó. Mas agora Marcos e Mateus falam que eles estavam saindo. Parece que não tem uma junção dentro disso, alguém está errado. Mas conta-se história, irmão, que existia 2 Jericó. Uma que estava em ruína desde o período do rei Ezequias. E existia a segunda Jericó. Qual? Aquela que o rei Herodes o Grande
fizeram arquitetônica, mas eu não quero entrar nessa linha, não quero entrar no mérito dessa história. Os três autores estão certos, porque ele estava saindo da antiga Jericó e ruína e entrando na nova Jericó. Diz que quando Jesus entrava por ali, disse que à beira do caminho estava um homem a mendigar. E a bem da verdade, irmãos, Jericó era uma cidade que ficava em posição estratégica. Para quê, irmão? Para a entrada de todos os produtos na Palestina. Portanto, pela estrada que dava acesso à cidade de Jericó, passavam muitos mercadores. Ele estava num lugar estratégico, irmão. De Jericó a Jerusalém havia aproximadamente 25 quilômetros. E nós sabíamos a história que Jesus estava subindo para Jerusalém, porque estava próximo à festa da Páscoa. E todo judeu, irmão, da idade de 12 anos para cima, se ele estivesse num raio de 25 quilômetros, ele era obrigado a ir para Jerusalém adorar. Ele estava naquele caminho, irmão, mas não sabia que naquela hora ia passar o mestre que estava ali para mudar a história da vida dele. Mas o texto diz, irmão, que ele conseguiu, durante esses anos todos, ele apurou tanto a sua audição, que ele conseguiu distinguir ou discernir que a multidão que passava não era a multidão que ele estava acostumado a ouvir passando. Mas tu levaste o minekestino prefaste em tu cabarauás. O problema todo, irmão, que a caminhada cristã, nós queremos findar ela ou fundamentar ela na nossa visão periférica. É aquilo que nós estamos vendo, mas a Bíblia nos dá outro caminho. A Bíblia dá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Esse homem nos dá uma lição. Ele não tinha visão, mas ele tinha uma adição tão apurada que ele conseguiu distinguir a multidão que estava passando. As contagens sempre eram de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Havia aproximadamente uma leva de 20.000 pessoas indo com Jesus. Sempre era assim, irmão. Mas ele conseguiu distinguir que a multidão que estava indo não era a multidão de comerciantes ou pessoas indo para Jericó para difundir os seus conceitos, mas era uma multidão que dali viria um milagre. E agora ele para e pergunta: ei, o que é isso? Passando remanau essia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu anda ouvindo, querido? O que tu anda ouvindo, querida? É isso que vai dimensionar a tua caminhada. O que tu anda dando ouvido? A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Será que tu anda ouvindo o quê? A voz de Deus? Ou a voz das pessoas que estão à tua volta e não acreditam na tua história? Ou as pessoas que só querem contar os momentos difíceis que tu está passando, fica tocando no estigma que tu carrega dentro de você. Ei, querido, o que tu anda ouvindo? Porque ele estava naquele lugar, irmão. E a história disse que todas as pessoas, tanto deficientes, eles tinham uma autorização do império que estava em vigência. E essa autorização era uma autorização especial, que todos nós conhecemos, que era uma capa. Na capa continha um escrito, irmão. Sabe o que é o escrito? Aqui está um homem miserável, necessitado, que não pode trabalhar. Ele estava naquele caminho, com aquela capa, aquele estigma. Mas o estigma não me de ouvir a voz do mestre. Aleluia. Tu ainda não entendeu. As marcas que você carrega ao longo desses anos, as
alcançaram dominar o estilo reforminal do como iniciar. A palavra fé vem do grego, irmãos, que quer dizer pistes, que quer dizer lealdade inabalável, inconstante, não importando a circunstância. Quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, aprendemos a exercitar os nossos ouvidos a ouvir aquilo que Deus quer falar, a entender quando Deus fala. Irmão, nós somos leais, não importa o quadro, não importa quem não acredita, não importa as dores ou as pancadas que nós estamos carregando em nosso corpo físico. Nós falamos o que Paulo falou em Gálatas capítulo 6, verso 17: ninguém me quiete, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Ah, meu Deus, entenda isso, querido. Ninguém pode tirar a tranquilidade e a certeza é que vem milagre por aí. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, no livro de Isaías capítulo 64, verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu, e nem se percebeu, e nem com os olhos se viram, um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele chamam. Tu pode não estar vendo nada, querido, mas isso não é prova que teu Deus não está trabalhando. Você não pode estar vendo nada, nenhum resultado desejável ao teu olho, mas isso não é prova. O teu Deus está trabalhando. A Bíblia fala em João capítulo 5, verso 17: disse-lhe Jesus: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele está trabalhando, mas é de forma imperceptível ao olhar humano, mas ele está trabalhando. E eu não quero te emocionar, querido, mas eu quero ser fiel àquilo que Deus me deu nessa noite. Quem sabe nessa noite para alguns será um momento oportuno que o Mestre escolheu para mudar a história, para tirar esse estigma, essas marcas que as pessoas até hoje apontam. Meu Deus! Aleluia! Vai dar aquele homem chamado Bartimeu, não nome, uma alegoria. Está lá um homem fracassado, está lá um homem que ele é símbolo de derrota, ele é símbolo que não pode se levantar mais. Quem sabe tu olhando assim, mas eu quero trazer uma boa mensagem para o teu coração. O Mestre está subindo para trazer milagre. Eu quero transformar essa igreja nessa noite, a estrada que vai para Jerusalém, porque a Bíblia diz que ela é a única instituição que pode ligar o homem a Deus. Isso, irmão, é Bíblia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 16, verso 18 e 19, diz bem claro: pois a ti te digo, tu és Pedro. No grego, da palavra grega Petros, pequeno fragmento rochoso, e sobre esta pedra, ou seja, do grego pedra, uma rocha maciça, eu e você estão edificados, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque te darei a chave de Davi. O que tu ligares na terra será ligado no céu. A igreja é a estrada que leva para Nova Jerusalém. O minou remanto que levoriaste. E o Mestre está aqui, querido, para trazer mudança, apagar a história passada e trazer novidade para a vida deste lugar. O que foi símbolo de derrota será marco de sucesso. Mas para isso, tu tem que apurar a tua audição. Porque se não tivermos uma audição apurada no dia de hoje, somos levados pelos enganos, pelas falácias, pelos engodos de Satanás. Somos levados, irmãos.
O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos de tribulação, porque surgirão homens amantes a si mesmos, e muitos se apostatarão da fé, dando ouvido à fábula e a doutrinas de demônio. Se não tiver uma audição apurada, muitos estão se apostatando. Sabe o que é apostar, irmão? É afastar da verdade original. Uma dominesse caldeposte. Se você não tiver uma audição apurada, o diabo está enganando aí, irmão. O diabo está vindo com as suas falácias aí. Mas aquele que tiver o ouvido apurado na verdade, essa mentira não pega, essa mentira não prevalece. Por isso eu quero te dar um conselho nessa noite. Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Quando teu pé, quando entrares na casa do teu Deus, inclina mais ao fio. Desde que eu entrei aqui, irmãos, eu estou ouvindo Deus falar desde o início. Eu estou ouvindo Deus falar desde o início que vai trazer histórias lindas nesse lugar. Porque Ele é grande, porque Ele é Deus. É bem da verdade, irmãos, que nós temos por aí técnicas de oratória, curso na área da linguística, mas não existe curso, irmão, para te ensinar a ouvir. Não existe. Então eu vou te dar um conselho nessa noite. Tiago capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto a ouvir, tardio a irar e tardio para falar. Fecha a tua boca, fale menos, ouve mais. Fecha a tua boca, fale menos, começa a ouvir mais. Porque quando tu abre tanto a boca, tu tá a tribulação, e menos tu escuta. Deus está te falando, começa a ouvir. Eu não quero fugir do texto, mas eu quero trazer para você uma coisa bem clara, irmãos. Aquele homem ouvia bem, ouvia muito bem. Ele ouvia muito bem. E o problema todo é aprendermos a ouvir. Quero nessa noite, querido, trazer para você uma reflexão para a tua alma. Porque eu posso imaginar, irmão, eu posso conjecturar, sem ferir a exagese do texto, que nos anos da vida daquele homem sem nome, ele estava no meio do caminho, mas ele não abria a sua boca, ele só ouvia e estendia a mão. Glória a Deus, aleluia. Mas naquela hora ele conseguiu ouvir a voz do mestre. Eu estou desde o início aqui ouvindo Deus falar, e poucos conseguiram discernir a voz do mestre nesse lugar. Querido, nessa noite Deus está te chamando, inclina a ouvir nesse lugar. Por isso que Apocalipse capítulo 3, verso 6 diz: mas o Espírito diz bem claro: quem tem ouvidos, o que Deus diz. E não falo falar, é falar ouvir. Discernir a voz dele, conhecer a voz dele, entender a voz dele, a perceber o que ele está falando para você. Então ele aprendeu a ouvir. Para viver milagre, irmão, a primeira coisa que a gente precisa é aprender a segunda coisa, saber usar a fala. Que isso, irmão? Ele usou a fala da hora. Do verso 38 a 39,
Disse que falaram, é Jesus que está passando. E ele começa a dizer: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí o verso 30 mostra uma alusão tão forte que fala: e a multidão o repreendia para que ele se calasse. Sabe o que aquela multidão dizia? Quem é você? Tu sabe a tua história e você sabe como tu está aqui e você não tem direito de falar com Jesus. Então o texto está dizendo: repreendiam, lançavam em rosto a história da vida daquele homem para sucumbir a fala dele. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 25, verso 11, diz: é como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra de você. Nem tudo que tu pensa que tu tem que falar é a hora certa de falar. A maioria das vezes trazemos problemas porque falamos no momento indevido, mas aquele homem não, ele soube o momento certo, ele abriu a sua boca. A Bíblia fala em Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 11, verso 13: aquele que anda praguejando descobre o seu segredo. Não entendeu, não? Você não tinha nada. Toda vez que tu anda murmurando, você descobre o que Deus falou para você, para aqueles que não precisam ouvir. Não é assim ou não é? Quando tu está revoltado, tu começa a dizer para as pessoas que nem professam a fé que você professa. Começa a dizer: meu Deus falou que ia fazer isso, meu Deus falou que ia fazer aquilo. Começa a descobrir tudo que Deus tem. É só para você, querido. Deuteronômio 29, as coisas encobertas é para Deus, mas a revelada é para nós e a nossa descendência. Guarda a tua boca, querido. Por isso que a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, verso 29: que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que for boa e que dê graça aos que ouvem e edificam. Então, palavra torpe é tudo aquilo que não é bom, que não produz graça, que seja algo afável para quem está ouvindo e nem edifica ninguém. Quando tu começa a murmurar, querido, ou segredar, tu está dizendo para as pessoas que estão te ouvindo que Deus não está sendo Deus suficiente na tua vida, porque se Ele fosse Deus, Ele já tinha feito notório o que te prometeu. Aleluia! Abrindo a boca errada. Se você não entende, querido, o que Deus está fazendo, o conselho é: fecha a boca. Não questione, porque a Bíblia diz no livro de Salmo, número 18, verso 29 e 30, diz uma coisa tão linda: porque contigo entrarei no meio dos esquadrões, e com meu Deus saltarei muralha, porque o caminho de Deus é perfeito. A perfeição em tudo que tu está passando não quer dizer que tudo que eu passe eu tenho que entender, mas eu tenho que ter a ciência de uma coisa: a perfeição de Deus nesse caminho que eu estou passando. A palavra de Deus é provada e é um escudo para aqueles que nele confiam. Sabe o que isso quer dizer? Que tu vai sair disso tudo ileso. Então para de questionar. Para de questionar. Deixa Deus fazer, querido. Deixa Deus fazer. Estou correndo porque a hora não me espera, irmão. Eu tenho 5 minutos para terminar. A terceira verdade: quando não obter resposta, não desiste. A gente sempre escuta, irmão. Existem 3 respostas de Deus. Quem sabe as 3? É didática, irmão. Comigo: sim, não e o silêncio. O silêncio é o quê? É o quê? Espera. Esperar não é desistir. Ele usou o tempo dele. Como eu te provo isso, irmão? Marcos capítulo 10, verso 50, diz que agora Jesus manda chamar aquele homem. E o interessante é que os mesmos algozes deles foram lá chamar e falar para ele: tem de bom ânimo, porque o mestre
Eles não reconheceram Jesus como Deus. Ele conheceu Jesus como um rabino, um homem que ensinava, um homem de autoridade. Diferente daquele cego, ele viu Jesus como um Messias. Olha que diferença, irmão. Mas ele fala: tem de bom ânimo, porque o mestre te chama. Diz no verso 50 que ele tira sobre si a capa que ele carregava. Aquela autorização especial que dizia: vai um homem deficiente, um pobre, um miserável que não pode trabalhar. Naquele instante, irmão, vamos aqui analisar um pouquinho, por favor. Faça comigo uma análise da história desse homem. Ele podia estar olhando para ele e falar assim: ninguém nunca olhou para mim, porque eu era alguém estigmatizado, eu era um símbolo, porque ninguém podia se levantar contra o Império Romano. Mas Jesus, que é o Messias prometido, que veio nos livrar das garras do inferno, ele olhou para mim, e agora eu tenho que tirar essa marca de derrota, porque ao longo desses anos eu não desisti, eu não desisti, eu não desisti. Foi dito aqui pela diaconisa, 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para ratificar Salmo 90, verso 4 diz: porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como a vigília de uma noite. Sabe o que isso quer dizer, irmão? É que Deus não trabalha no Cronos, que é o tempo humano, dias, horas, meses e anos. Ele usa o Kairos, que é a plenitude do tempo. É o momento que todo mundo olha e fala: não vai acontecer. E Deus fala assim: porque eu olhei para você e tu me agradou por não desistir. Tu sabe o que é isso, irmão? Tu sabe o que é isso? Deixa eu liberar uma palavra profética para ti nessa noite. Você que entrou aqui nesse lugar, o Salmo 46, verso 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se moveu. Aleluia! Não entendeu não, querido? Isso quer dizer que tudo pode se levantar de forma avassaladora, mas quando ele decretar, saia da frente, querido, porque o milagre tem que acontecer. Ah, meu querido, a última palavra, ela é de Deus na tua vida. Então não desista enquanto Deus não te der resposta. Vamos dar alguns exemplos. Filipenses capítulo 3, verso 12. Ele diz: não que eu seja perfeito, não que eu tenha alcançado, mas esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo, avanço para que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, querido, não importa o teu passado, não importa as marcas que tu carregue, não deixa isso te neutralizar. Avance, porque tem novidade de Deus, tem futuridade de Deus na história da tua vida. Que é isso, diácono Alex? A Bíblia diz no Salmo 31, verso 15: porque tu tens tempo, meus dias na palma da sua mão. Na versão atualizada diz assim: tu tens o futuro intacto preparado para mim. Tu não entendeu não? Há um futuro belíssimo de Deus reservado para você. Não desista. Por mais que o teu presente está tão caótico e tão difícil, mas eu quero liberar a palavra profética para ti. Provérbio capítulo 23, verso 18: há um fim bom para ti, e a tua esperança não será para sempre malograda.
quer dizer, querido, que enquanto você não abraçar o teu milagre, por mais que a tua mão esteja vazia, não é tempo de você desistir enquanto tu não abraçar a tua vitória. Então deixa eu te dar os conselhos nessa noite. Isaías capítulo 41, do verso 10 ao verso 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que vergonhado, confundido serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se nados que contenderem contigo. Buscar-lo-á e não achará. E os que guerrearem contigo tornar-se-ão como coisa que nada e como fosse coisa nenhuma. Os que contenderem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Nessa guerra Deus está te ajudar, e o teu socorro vai ter que ver o prato de vitória na tua vida. E eu quero terminar essa noite dizendo que naquele momento, nos versos 41 que nós lemos até o verso 43, diz a história que Jesus agora para toda a multidão e fala: chama esse homem. E Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Jesus quebrou um conceito judaico daquela época, porque uma pessoa deficiente e mendigo era considerada alguém impuro, e pela lei tinha que ficar 100 metros de distância dele, e ele tinha que gritar: impuro, impuro, impuro. Mas naquele instante Jesus aproxima ele bem pertinho e pergunta: que queres que eu te faça? Naquele instante ele usou o olfato, irmãos. Quer que eu te prove? Salmo 150, verso 6 diz assim: tudo quanto tem fôlego, por favor, respira fundo aí. Respira mais uma vez fundo. De novo, querido. O pregador está sendo chato, né? Mas você ainda não entendeu. A palavra fôlego é a capacidade de reter ar nos pulmões. Sabe o que significa? Que você está vivo. E por mais que marcaram a sua história e disse que ela acabou, o Mestre te manteve vivo para trazer notório milagre na tua vida. Eu posso olhar aquele homem que a alegoria era Bartimeu, alusão à história da sua família. Ele olhar e falar assim: era para mim estar morto na sedição do meu pai, era para mim estar morto crucificado, era para minha história acabar. Ao longo desses anos eu estar morto porque eu era deficiente e ninguém queria se aproximar de mim. Mas eu estou vivo e o Mestre me chama, é porque vem milagre. Tu não entendeu não? Vem milagre, tu está vivo. Se a tua história tivesse acabado, meu irmão, tu não estava mais nessa terra. Não é a dor que é a garantia que acabou a história. Sabia disso, irmãos? A garantia que a história acabou é quando nós partimos para a eternidade. Quer que eu te prove em 2 versículos? Já estou terminando, irmão. Só uns minutinhos, por favor. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: ao homem foi dado o direito de viver uma vez só, e depois da morte segue-se o juízo. Salmo 116, verso 15 diz: preciosa é a vista do Senhor a morte de seu santo. Então a garantia que uma história acabou é quando ele finda aqui na terra. Se não findou, tu está vivo, é porque teu milagre para você. Sinto o cheiro do teu milagre nessa noite. Respira o teu milagre. Que leve, Deus. Aleluia. Eu quero terminar essa noite dizendo algo para você. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. E eu vou terminar. Graças a Deus
que nos faz triunfar. E por meio de Cristo Jesus, manifestar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo para os que se salvam. Aleluia. E para os que se perdem. Eu quero terminar aqui nessa noite dizendo algo. Paulo, quando usa esse termo triunfar, ele estava falando uma reunião solene, a qual um soldado ele era condecorado diante de todos. Assim vai ser o mestre na tua vida. Jesus preferiu, enquanto estava indo naquela rota para Jerusalém, aquele caminho, aquela estrada comercial, onde aquele homem estava, Jesus preparou uma plateia imensa para aplaudir a mudança da história. Então nunca mais for a mesma depois da vida daquele homem. Tu não entendeu? Deus está preparando uma mesa, querido. Deus está preparando uma reunião para aqueles que não acreditam no projeto de Deus para a sua vida. É verdade. Uma mesa, vai ter uma plateia que vai ter que ver que tu exala. Para os que se salvam e para os que se perdem, vai exaurir. Todo mundo, na hora da sua meditação, na batalha do Senhor, alguns passaram a gente do treino, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Essa mais apesar que no dia de hoje, né, os homens também estão assim, não é nada feminado, nada mais, nada menos, isso é cuidar do tempo do Espírito, do nosso corpo, das grandes influências no dia que nós ligamos, não é assim? E o que acontece? Mas cada um, com a sua fragrância, ele era disponível naquele momento. Eu estou fazendo aqui uma propaganda de nenhum tipo de fragrância, seja ela natura, boticário, o que for, mas cada um está sua tipo de fragrância. Foi ou não foi? Eu vou entender o que é exalar o cheiro de Cristo. Todos vocês aqui têm amigo. Quem tem amigo? E alguns aqui convivem muito tempo com esse amigo, não é? Sim ou não? E ele usa frequentemente a mesma fragrância. Não é assim ou não é? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. A maioria, sim, usa a mesma fragrância. E isso é tão interessante, porque, de uma verdade, alguns tipos de fragrância, algum tipo de marca aí, se você usá-la e você pegar a roupa e lavar, a fragrância continua, não é assim? E também existe outra coisa, aquele amigo que tu convive com ele, se você passar em meio à multidão e alguém estiver usando o perfume que ele usa, tu vai lembrar automaticamente daquela pessoa. É assim ou não é? Tu não entendeu ainda o que exalar o cheiro de Deus? Eu quero pedir para você nessa noite que entrou nessa casa e está com a alma ferida, que ao longo desses anos as feridas são tão mortais que você vive numa constância de oscilações. Ora você está bem espiritual, ora você está mal, ora você é super crente e outro dia você é mais do que descrente, porque a dor é forte. Só fala de Deus quem conhece Deus. Porque ele olha para você, porque te
tinha uma dor, tinha um estigma, tinha uma marca que ele carregava. E ninguém deixava essas marcas passar. Não é assim, motivo? As pessoas não deixam a marca passar. Quando tu pensa que essa ferida está curada, aí o diabo levanta sempre alguém para trazer à tona. Isso te leva a esmorecer toda vez que tu pensa que tu está bem. Vem aqui na frente, irmão Jesus. Tem pessoas feridas aqui nesse lugar. A ferida é tão forte que você olha para você mesmo e tu pensa que a tua história acabou dentro disso. Mas o pai falou, não, porque tu está vivo, respira bem fundo, tu está vivo. Tem um hino de Fernandinho que ele fala uma nova história, Deus tem para mim, mas tem uma nova história. Tinha muito que eu poder focar essa história também, quando eu estiver orando por essas vidas aqui que eu tenho marcadas, mas marcadas de maneira ruim. Tem mais vidas aqui, querido. É momento de você receber o teu milagre, querido. Então não te prenda dentro da vergonha, porque eu vou lá na frente, porque pessoas vão pensar o que de mim? Não, ninguém vai pensar nada de você. Nós estamos pensando uma coisa, é que Deus escolheu você para ser a expressão do milagre nessa terra. Então as marcas não vão te impedir, porque tua história não acaba. É só essas vidas que estão aqui na frente. Eu sei que tem mais vidas. Eu sei que tem mais vida que está ferida. A chaga é dolorosa. É muito dolorosa. Mas nessa noite, Deus está te ensinando a usar o sentido. Porque Deus está te ensinando a você discernir quando o Pai fala contigo. Deus está te ensinando nessa noite a saber falar, querido, usar a tua fala. Fica dando ouvido a essas pessoas, você usa sempre a tua fala equivocada. Então o Pai está te ensinando que você aprendeu a ouvir a voz dele. Tu vai saber falar na hora certa, no tempo certo e da maneira que o Pai quer. Se você aprender a usar o teu sentido, tu vai olhar, se Deus não me deu resposta, é porque Deus está falando ainda. Não é tempo de eu desistir, entender que minha história não acaba, é porque eu estou vivo, e vem milagre aí. Eu quero orar nessa noite. Eu quero pedir o diácono Miguel que me ajude. Aqueles que estão aí na frente, irmão. Alguém que é da equipe de libertação. Os obreiros que estão aqui, por favor, irmãos, me ajude, coloque a mão sobre essas vidas. Miguel, eu quero profetizar sobre você, jovem. Você, eu já falei que tu é um baluarte. E você é um tesouro muito especial na mão do Pai. Por mais que as feridas são dolorosas na tua alma, e tem momento que tu precisa até de oração, mas enquanto você estiver exercendo o teu papel, porque eu falo uma coisa, irmãos, você é filho de Deus, não é falarmos em língua, não é profetizarmos, não é visão, revelação, não. O que mostra que nós somos filhos de Deus, quando nós temos atributos do nosso Pai, e quando nós temos um ato altruísta, quando abrimos mão de nós mesmos para orar para aqueles que precisam mais do que nós mesmos. Eu vim profetizar para você também, Miguel. Porque enquanto tu está orando, abrindo mão de você mesmo, porque você sabe as lutas que tu tem passado, as dores que tu tem enfrentado, os debochos que tu tem vivenciado, por ninguém acreditar na tua história, que muitas das vezes tu olha para você e fala: Deus, tu não me chamou para esta obra, eu não tenho qualificações para exercer esse ministério. Mas enquanto tu estiver orando por eles, eu vim profetizar. Jó capítulo 42, verso 10, que Deus mudou o cativeiro de Jó no momento que ele orava pelos seus amigos. Quando você abre mão de você, quando tu muitas vezes faz, Deus ele está mudando o cativeiro, marcando essas marcas e mostrando a glória dele. Ele vem milagre para você. Aleluia. Então eu quero te pedir nessa noite, olhe por essas vidas, porque a noite de Deus sarar feridas nesse lugar. A noite de Deus curar feridas. Por favor, irmãos, quando eu estiver orando, vai colocando a mão, pode ir cantando, porque eu vou ser bem rápido nessa noite. Oh, Pai, é só
Essa noite tem vidas feridas aqui nesse lugar. Pessoas marcadas no Senhor ao longo desses anos. Feridas, chagas que não se fecham, Pai. E nem o tempo consegue fechar. E isso, oh meu Pai, tem dito dia a dia para eles que a história deles acabaram ali, quando foram tirados seus sonhos. Mas eu vim aqui com uma voz profética para essas vidas, meu Senhor, que a história deles não acabam aí. Meu Deus, entra com a tua cura nessa alma, nessa noite. Faça eles entender que ainda que eles tiraram tudo, ainda que a circunstância não é favorável, eles estão vivos, e estão vivos para viver milagres nessa terra. Que os membros alcoces serão um tempo de milagre, o tempo da consagração. Tu está preparando a mesa, vem uma nova história para eles. Uma nova história nessa noite. Eu quero profetizar uma nova história para essas vidas. Uma história que vai mostrar a sua grandeza. Uma salva de palmas a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aqui estamos, Senhor, agradecendo agora a presença de todos. Em nome de Jesus, agradecer a banda. Em nome de Jesus, que tu venha, você, a igreja que veio, ou que convidados, visitantes que vieram, leva o nosso abraço, o abraço do nosso pastor, em nome de Jesus Cristo. Amanhã ainda tem mais, querendo estar conosco, pode estar vindo aqui, em nome de Jesus. Agradecemos. Agora aqui passamos a lembrança, uma pequena lembrança do nosso diácono Alex, em nome de Jesus, em nome do departamento jovem, amém? Obrigado, Deus falou bastante. Vamos estar orando para o término, em nome de Jesus, e o pastor Luiz Carlos vai estar indo na bênção apostólica, amém? Glória a Deus. Depois de uma orar, meu irmão, o pastor trazer a bênção, a banda vai cantar mais uma música para vocês, tá? Mas já terminou. Para encerrar, a banda vai tocar, mas vocês já estão na presença do Senhor para retornar ao seu lar, tá bem? Fique à vontade. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora venhamos agradecer por mais uma noite na sua casa, Senhor, por mais uma noite desta festividade, Senhor. Desde já, Senhor Deus, agradeço a presença de cada um neste lugar, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, renovar cada um neste lugar que esteve presente aqui, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, plantar uma semente, Senhor, do que eles ouviram neste lugar, Senhor. Que eles venham tirar a visão, Senhor, que venha dar uma visão espiritual diferente para cada um nesse lugar, Senhor. Que o Senhor venha guardar, Senhor, cada um retorno para o seu lar, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, dar
dar um fim de semana abençoado cada um nesse lugar, Senhor. Que o Senhor venha guardar a família que está aqui presente e representado por cada um, Deus Pai. Deus Pai poderoso, eu profetizo bênçãos e unção na vida de todos que já estão presentes aqui. Que o Senhor venha guardar e levar com segurança, em nome de Jesus. Amém, amém. Desculpa a igreja, o pastor pediu para encerrar depois da bênção apostólica, tá bom? Recebi o recado aqui agora, amém? Mas amanhã continua a festividade, amém. Vossa cabeça, pela vossa mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a rica e doce consolação do Espírito Santo, Rei do Império, na minha e na tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre, que toda a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Está encerrado. Tem uma cantina ali fora. Quem puder ajudar o